Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiba que essas mensagens que Deus me usa para falar têm como objetivo alimentar a sua fé, aproximar você de Deus e fazer com que Deus mude a sua realidade através da fé que você depositar nestas palavras. Então já me segue aqui no YouTube e também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer a sua relação com Deus. O tema do vídeo de hoje é: aprenda a ouvir o seu espírito. No vídeo de hoje, Jesus quer que tenhamos um encontro sincero com Ele e que através dele encontraremos não só a sua identidade e salvação, mas também a reconciliação com Deus. Quando Jesus morreu na cruz por nós, foi para que o pecado nunca mais fosse um empecilho entre Deus e nós. Então nada nunca será maior que a vontade de Deus em te encontrar. E o Espírito Santo é o nosso ponto de conexão com Deus. Hoje eu gostaria de começar com este versículo bíblico que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, que destruirá qualquer pensamento que você tenha sobre a limitação do amor de Deus por você. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 42, nós também conseguimos ver o quão valiosos e importantes somos para Jesus e que não há nada que possa nos separar deste amor e deste cuidado. Os fariseus ouviram dizer que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Quando soube disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, então, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí estava a fonte de Jacó. Cansado na caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da 6ª. Aqui vemos claramente que o destino de Jesus era ir para a Galileia, mas era preciso para ele passar pela Samaria. Aprendemos então que Jesus nunca medirá esforços para nos encontrar e, se preciso for, ele desviará o caminho para ter um momento com você. Continuando, João capítulo 4, versículo 7 ao 8. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aqui vemos o motivo pelo qual Jesus cortou o caminho, pois ele sabia quem iria tirar a água ali daquela fonte. Ele sabia da necessidade daquela mulher samaritana. Jesus sempre ansiará por este encontro. Jesus se importa tanto conosco que ele escolheu ter um encontro com aquela mulher quando os discípulos tinham ido comprar alimentos, para ter um encontro sincero, sem intercorrências e individual com ela, pois somos especiais para ele. Tudo que te acontece tem um propósito. Aquela mulher foi à fonte para buscar água para matar a sua sede e, através da sua necessidade, ela teve um encontro com Jesus. E o mais interessante é que Jesus poderia fazer um milagre e conseguir água para ele beber, para matar a sua sede, mas ele queria a água das mãos daquela mulher. Continuando, João capítulo 4, versículo 9 até o 14. A mulher samaritana lhe disse: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, dizendo-lhe:
Se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem lhe está dizendo, dei-me de beber, você é que lhe pediria, e ele daria água viva para você. A mulher lhe disse: Senhor, nem baldes tem, e o poço é fundo. De onde vais trazer água viva? Por acaso serias tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele mesmo bebeu junto com seus filhos e seus rebanhos? Jesus respondeu dizendo-lhe: Qualquer um que beba dessa água vai ter sede novamente, mas quem beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar nele uma fonte de água, que jorra para uma vida eterna. Aqui vemos o quão manso e humilde Jesus é, porque assim como aquela mulher samaritana, quando temos um encontro com Ele, por Ele ser a luz, a verdade e a vida, Jesus confronta, nos constrange quanto à nossa realidade e às nossas escolhas. E nós, como um ponto de escape, o que fazemos? Nós o questionamos, corremos da mudança, pois sabemos do desconforto que ela gera. E sempre o daremos o motivo para se afastar da gente, porque não nos achamos dignos deste encontro. Então a mulher samaritana o diz: Uai, você não é um judeu? Por que você está conversando comigo? É como se disséssemos para Jesus: Você não deveria se aproximar de mim, pois sou um pecador, pois vivo em pecado, sendo que Jesus se fez pecado lá na cruz para que fôssemos libertos e tivéssemos a vida eterna. Este comportamento defensivo não faz sentido. A samaritana continua questionando: Você nem tem balde na mão, como é que você vai pegar água viva, lá do fundo do poço? Por acaso você é maior que Jacó, que nos deu este poço? Nós somos muito complicados e nós sempre tentamos diminuir Jesus, desacreditando do que Ele pode fazer na nossa realidade. E Jesus, com muita mansidão, a pede água, a diz: Se você soubesse quem sou, você que me pediria água. Se você beber dessa água do poço, você sentirá sede novamente. Mas quem beber da minha água, nunca mais terá sede. Nós muitas vezes tentamos afastar Jesus da nossa vida, pois o pecado que estamos vivendo nos tira a dignidade que encontramos em Deus, nos faz sentirmos indignos, mas quando entendemos que não existe nenhuma barreira que nos distancia do Pai, aprendemos que o que Deus mais anseia é nos encontrar de novo e não nos perder para o pecado. Quando Jesus fala que a água que Ele dá, ninguém nunca mais terá sede, e que a água que Ele dará se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, a mulher responde. João capítulo 4, versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Como temos a mente pequena, Jesus diz que quem bebe da sua água nunca mais terá sede e que nos dará acesso à vida eterna. E a mulher o pediu esta água para que nunca mais tivesse que voltar no poço. Ela foi sarcástica de certa forma e ainda não acreditou 100% no que Jesus tinha dito, no poder que teria a presença de Jesus em sua vida. E nós também, muitas vezes, não acreditamos no poder que Jesus pode operar em nossas vidas, na maneira que Ele pode nos suprir a partir do momento que decidimos viver com Ele como discípulos. Mas Jesus notou que ela ainda não acreditava no que Ele havia dito e pensou: peraí, deixa eu tocar em um ponto mais profundo, que ela não terá dúvidas. João capítulo 4, versículo 16 ao 19. Jesus lhe disse: Vá pegar seu marido e volte aqui. A mulher respondeu dizendo-lhe: Eu não tenho maridos. Jesus lhe disse:
Você está certa quando diz, não tenho marido, porque você teve 5 maridos e aquele que você tem agora não é seu marido. Você falou de forma verdadeira. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus tocou em um lugar que estava escondido, que estava obscuro naquela mulher, no pecado que ela estava vivendo. Daí ela acreditou que Jesus poderia ser um profeta por saber daquela situação tão íntima na qual ela se encontrava. Jesus muitas vezes precisará tocar na nossa ferida para termos um encontro com Ele. Olha o que nos é dito em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 até o 12. Meu filho, não despreze a disciplina de Javé, nem se canse de suas advertências, porque Javé corrige aqueles a quem ele ama, como o pai corrige o filho preferido. Quando Jesus toca naquela parte sensível da realidade do pecado que aquela samaritana estava vivendo, não foi com o intuito de a diminuir, de a desprezar ou de a julgar, mas foi por amor a ela, pois Deus sempre corrigirá aos filhos que Ele ama. Olha o que ter o Espírito Santo nos torna. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. De fato, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravos para de novo estarem no medo, mas receberam o espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É o próprio Espírito que se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, uma vez que sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. O principal papel do Espírito Santo é nos dar direção até o céu, é nos ajudar a viver uma vida mais próspera, mais assertiva, porque Deus sempre nos quer vivendo o melhor dele. E para alcançarmos muitas vezes esse melhor de Deus, devemos aceitar a disciplina de Deus em nossas vidas. Ele nos ama tanto que nos garante assistência e direção a todo momento. Jesus vê tudo o que fazemos diariamente. Ele nos vê cometendo pecado, ele vê a nossa falta de interesse em ter uma relação com ele, de sermos instruídos por ele, mas ele nunca desistirá de bater a porta sempre. Quando você quiser sair deste ponto que te distancia dele, ele sempre estará de prontidão te esperando para que você viva o extraordinário nele. Parece que nós testamos Jesus sempre. Sempre ele tem que provar quem é para daí acreditarmos. A nossa bênção é que contamos com Deus e com Jesus que transbordam misericórdia e bondade. Continuando a leitura lá de João capítulo 4, versículo 19 ao 26. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês dizem que está em Jerusalém o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse, acredite em mim, mulher. Vai chegar a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem lá em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é preciso que aqueles que o adorem em espírito e verdade. A mulher lhe disse, eu sei que vai chegar o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, vai nos anunciar todas as coisas. Jesus disse, eu sou esse Messias, eu que estou falando com você. Quando Jesus voltou para o Pai, ele deixou dentro de cada um de nós o Espírito Santo, que nos convence do bem e do mal, da verdade, e é essa nossa conexão com Deus.
Muitas vezes, quando estamos vivendo em pecado ou quando vamos tomar certas decisões que vão contra os princípios de Deus, quando estamos em lugares que não nos pertencem, o Espírito Santo sempre nos alertará quanto ao que inflige a Deus. Olha o que nos é dito em Provérbios, capítulo 21, versículo 2. Todo caminho parece correto aos olhos humanos, mas é Javé que pesa os corações. Nós somos tão teimosos que às vezes nós temos que tomar uma decisão, estamos pesados quanto a aceitar e vamos lá e pensamos assim, não, deve ser da minha cabeça, eu não vou perder essa oportunidade. E vamos mesmo assim, aceitamos mesmo Deus estando nos pesando no espírito quanto a não aceitar. Em Deus sempre encontraremos direção e Ele sempre nos dará a resposta quanto ao que perguntarmos. E Deus ele é tão incrível que mesmo quando não perguntamos a Ele, o Espírito, que muitos entendem por consciência, nos pesa e nos avisa para evitar certas decisões. Muitas vezes ficamos batendo a cabeça na vida, pois estamos fingindo não escutar a direção de Deus para a nossa vida. O cuidado dele é gratuito e necessário. Aprenda a ouvir para você ver se você não começará a viver de uma maneira mais assertiva. Quando Jesus estava peregrinando aqui na terra, as pessoas iam até ele para terem um encontro ou para receberem o direcionamento de Deus, pois ele sempre era o canal mesmo. Existiam lugares específicos onde tinham que ir para adorarem a Deus. Hoje em dia, depois de Jesus, isso mudou. Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo de prontidão para nos dar assistência 24 horas. Onde quer que você esteja, se você orar para Deus, se você conversar com Ele, Ele te ouve e te responde através do Espírito muitas vezes. Mas Fabíola, eu não escuto o Espírito Santo falando comigo, me direcionando. Você anda o alimentando? Porque nós temos duas opções. Se você não está fazendo uma, você está fazendo outra, que é: você anda alimentando mais a sua carne ou o seu espírito? Pois o que você alimenta mais vai tomar conta de você. Você não vai ouvir a direção de Deus para você, o Espírito Santo, se a sua carne estiver falando mais alto, porque daí ele não terá nem espaço para se pronunciar. Como alimentamos o Espírito, Fabíola? Tendo uma relação com Deus, buscando a sua presença, a sua palavra, descobrindo através de Deus o seu propósito e vivendo ele, ouvindo louvores e pregações, testemunho de pessoas que são instrumentos de Deus aqui na terra. Fugindo do pecado também. Corra do pecado, corra mesmo, pois nós somos fracos e se não fizermos isso, cairemos na tentação. Entendeu? Não silencie a direção de Deus para a sua vida, devido às suas escolhas da carne. Jesus encontrou aquela mulher naquele poço, mas Ele pode estar indo ao seu encontro agora, através do seu coração. Aí é o ponto de encontro dele com você, pois o coração é a sede de tudo que você está sentindo e necessitando. E Jesus se importa com o que está te afligindo. Ele quer te ajudar. Ele quer que você encontre o sentido da sua vida nele. Continuando a leitura, João capítulo 4, versículo 27 ao 34. Neste momento chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados ao verem Jesus conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que estás procurando? Ou por que estás conversando com ela? Então a mulher deixou o jarro, foi para a cidade e disse às pessoas: venham ver alguém que me disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Todos saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come. Jesus disse: eu tenho para comer um alimento que vocês não conhecem. Os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus lhes disse:
Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A samaritana, assim que os discípulos chegaram, ela largou o jarro e foi proclamar ao povo a descoberta que acabou de fazer. E essa é a nossa missão aqui na Terra, ter um encontro com Jesus e disseminar o nosso testemunho sobre a nossa relação com Ele, para que mais pessoas se aproximem de Jesus. A nossa bênção nunca deve parar em nós. E viver o nosso propósito aqui na Terra é uma ótima maneira de fazer isso acontecer, pois o nosso propósito acrescentará na vida das pessoas. Jesus sempre quer acessar mais pessoas, pois Cristo nos reconcilia com Deus. O nosso encontro com Deus é a porta de entrada para várias outras pessoas terem um encontro com Ele também. Você pode estar sendo inspiração para as pessoas e nem está vendo e nem está sabendo. Cumpra o seu papel aqui na Terra. Nunca perca a oportunidade de falar sobre Jesus para as pessoas e sobre a forma que Ele mudou a sua vida. Continuando a leitura, e agora é a última do Evangelho de João. João, capítulo 4, versículo 39 ao 42. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra que a mulher testemunhava. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos se encontraram com Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. Jesus, então, ficou aí por 2 dias. Muito mais pessoas acreditaram em Jesus por causa da palavra dele. E diziam à mulher: não é mais por causa do que você falou que estamos acreditando, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. Jesus nos transforma, nos impacta de tal maneira que não conseguimos mais não espalhar quem Ele é, sobre o amor, o cuidado, a misericórdia, a sabedoria com a qual Ele nos trata. Cristo nos dá a dignidade que o mundo não nos dá. Aquela mulher samaritana provavelmente ia naquele poço em um horário que outras pessoas não iam, pois ela se sentia menos que as outras pessoas, não se sentia digna de estar no mesmo espaço que outras mulheres, que, por exemplo, eram casadas, pois o pecado nos faz sentir a si mesmo para baixo. É bom só na hora que cometemos, mas depois nos sentimos vazios, pesados, sem dignidade. Mas Jesus foi ao encontro dela, e mostrou que ela não era o seu pecado, que ela não era menor que ninguém por isso, e que Jesus havia além do seu pecado, mas através do propósito que Deus havia plantado nela. Nenhum pecado nunca será motivo para que Deus se distancie de você. Ele quer tanto te encontrar que deu seu único filho para nos salvar pelos nossos pecados, para que isso não fosse mais um empecilho entre Deus e nós. Como ignorar o que Jesus fez por nós na cruz? Se você acreditar que Jesus morreu por você naquela cruz e você proclamar isso com a sua boca, você será salvo. Nunca é tarde demais para se aproximar de Jesus e reconhecer que Ele é o seu único Salvador e Senhor. Quando nos aproximamos de Jesus, Ele nos faz produzir frutos que irão glorificar a Deus. Cristo nos reconcilia com Deus. Assim como Jesus ensinava aos seus discípulos que nenhum preconceito pode servir de obstáculo à missão de reunir os filhos de Deus que estão dispersos, perdidos, nós também não devemos apenas sermos chamados de cristãos, mas sim sermos devotos a Ele. Precisamos nos permitirmos sermos discípulos de Jesus e nos permitirmos sermos ensinados por Ele. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 24, Jesus diz para qualquer um que queira ser o seu discípulo: e dizia a todos: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz a cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, perderá, mas quem perder a própria vida por causa de mim, a salvará. O que está te impedindo de se aproximar de Jesus?
pois para Ele não há limites que possa te distanciar dele, pois Ele morreu para que você tivesse uma relação com Deus, para te aproximar do seu Criador. Onde você dedica muito tempo que está te impedindo de priorizar uma relação com Jesus? Se você pensou em algo que talvez você esteja viciado, tire isso, ou pelo menos reduza esse tempo que você doa para isso e doe para ter uma relação e conhecer mais sobre Jesus. Tem um custo para seguir Jesus, pois temos que morrer para a carne, morrer para o prazer imediato. Iremos ter que muitas vezes ir contra, o que o mundo prega que é correto, sermos taxados de bobinhos, ingênuos, mas saiba que vale a pena 100%. Faça qualquer coisa que Jesus te chamar para fazer, pois nós só nos sentiremos completos quando Jesus nos encontrar, quando tivermos um encontro sincero com Ele e veremos que estávamos gastando nosso tempo de uma forma errada, pois agora sim estaremos vivendo pelo qual Deus nos designou. Honre a Deus e veja o que Ele fará por você. Coloque no seu coração de uma vez por todas que nenhum pecado nunca será motivo para que Deus se distancie de você. Se posicione agora. Jesus sempre nos conectará com Deus. O que Ele fez lá na cruz por você não foi em vão. Jesus nos auxilia aqui nesta caminhada terrena até a salvação, até o encontro com o Pai. Ele viveu o seu propósito até o final e salvou toda uma humanidade. E você também tem o seu papel importante no reino de Deus. Tudo que Deus criou foi para a gente, mas nós devemos nos permitir sermos filhos dele. Deus te ama incondicionalmente, nunca duvide disso. E não há nada que possa te distanciar dele. Não deixe o mal te confundir quanto ao amor que Deus sente por você. Você nasceu para uma missão. Descubra ela em Deus. Neste vídeo podemos concluir o quão importantes somos para Deus. Então não aceite menos que isso das pessoas, porque o seu Deus te vê além das suas limitações e inseguranças. Ele sempre estará do seu lado para te dar amor gratuito. Você é a imagem e semelhança dele. Não é qualquer um que vai destruir, maltratar, desmerecer essa obra de Deus que é você. Mas saiba também reconhecer as limitações das pessoas. Se você é falho, você não pode cobrar a perfeição dos outros. Mas nunca se esqueça do seu lugar em Deus e nunca deixe ninguém, nem nenhuma circunstância, te fazer pensar o contrário. O amor que você está procurando, você encontrará em Jesus, pois Jesus irradia tudo isso e Ele sempre nos acolherá com amor, com compaixão, com ajuda, com misericórdia, pois Ele já passou por tudo isso que passamos, por tudo que sofremos, já foi tentado, ameaçado, injustiçado, tudo isso Ele passou por nós, para nos provar que nada é impossível de vencer com Ele. Jesus não é insensível à sua dor. Ele te ajudará a carregar a sua cruz. Ele sempre estará do seu lado. Meu Deus, eu agradeço o Senhor por mais um vídeo que se finaliza e por todas as bênçãos, por todas as pessoas que o Senhor tem enviado na minha vida para me guiar no meu propósito. Eu agradeço por todos que estão aqui comigo até o final deste vídeo. Eu acredito que eles chegaram aqui, se sentiram tocados a entrar porque eles têm alguma necessidade e que no Senhor eles encontrem esse amparo. Hoje o Senhor falou muito sobre a questão de ter o encontro com Jesus, porque é através disso que nós nos conectaremos muito mais com o Senhor. Então, que Jesus vá de encontro ao coração das pessoas que estão aqui e que elas entendam que realmente que nenhum pecado que elas estejam vivendo irá distanciar, irá quebrar aí esse anseio que o Senhor tem em nos encontrar. Que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos ainda fortalecer cada dia mais a nossa relação com o Senhor, para que o Espírito Santo ele fale sempre, nos direcione sempre no que o Senhor quer para a nossa vida e
escolhas também, né, que vão contra aí os princípios do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou na palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.